Olá, a autoria comenta de hoje vai comentar já um tema que saiu ontem de redação na prova da Unisa. E aí o tema é de fato interessante, não só por dar um pouco de dicas do que pode estar caindo nos principais vestibulares, mas por retomar uma questão que lida com um ponto bastante interessante, que é a liberdade de expressão e que pode reaparecer em outras provas. No caso, o recorte da prova de ontem teve um ponto principal, lidar com essa noção de liberdade de expressão relacionada ao humor, e quem é aluno do curso de autoria teve bastante acesso a esse tipo de discussão, é algo que a gente pensou bastante durante o curso. A pergunta-chave do texto é saber se há limites para a liberdade de expressão, tentando relacionar dois conceitos-chave, seria de humor e censura. Quem tem um mínimo de conhecimento de mundo vai se lembrar que no ano passado, principalmente, e em outros anos, de uns 3, 4 anos para cá, tem sido muito debatido se existe algum tipo de limitação possível, ou alguns limites que são meio que passados por alguns humoristas fazendo piadas, ou seja, de baixo calão, ou seja, piadas consideradas agressivas a alguma personalidade, ou agressivas a grupos minoritários, principalmente. Tem até um documentário recente, muito bem feito, inclusive, chamado Riso dos Outros, que colocava isso em xeque, né? Até que ponto o riso pode problematizar uma discussão de maneira plenamente imparcial. Será que eu posso chamar algo de ser apenas uma piada ou alguma coisa que o valha? Nesse sentido, a proposta foi bastante feliz por pegar um elemento bastante recente e problematizar de acordo com os principais limites éticos que circundavam a questão. O primeiro texto que a coletânea traz, um texto do Eli Schwartzman, fala sobre a possibilidade, é um texto mais em cima do muro, né? Então é um texto que vai tentar olhar se, por um lado, criticar uma instituição seria permitido, por outro, críticas individuais não deveriam ser permitidas. Já os outros dois textos são claramente um texto contrário a qualquer tipo de limitação do ponto de vista do humor, ou seja, que seria uma expressão de liberdade de expressão, como sendo uma forma de também informar as pessoas sobre determinados conteúdos, e o texto final, o texto do Leonardo Sakamoto, vai completamente contrário a essa perspectiva, dizendo que no fim das contas a censura e a liberdade de expressão elas acabam entrando como uma desculpa para infligir determinados tipos de desrespeitos a grupos minoritários. Em toda prova como essa, que vai lidar com pontos de vista muito opostos, né, da perspectiva dialética plena, né, tem uma tese de antítese clara, a melhor estratégia argumentativa para o candidato utilizar seria de estabelecer uma comparação ou uma contraposição, conhecida como contra-argumentação, para tentar no máximo reconhecer os lados do outro para desse reconhecimento construir sua própria perspectiva. Nesse sentido, para esse tipo de discussão ligada à liberdade de expressão, isso é fundamental, porque mesmo os textos, como o texto do Leonardo Sakamoto, o texto 3, por exemplo, da coletânea, que são contrários a determinados tipos de piada, eles admitem que de fato a liberdade de expressão ela é irrevogável e a censura não deve ser feita. No entanto, a liberdade de expressão não deveria servir, de fato, talvez como uma muleta para qualquer tipo de argumento. Essa talvez seja a grande questão. Né? É como se a liberdade de expressão fosse um direito divino que se colocasse antes de qualquer outro direito. Talvez a meta fosse para estabelecer que houvesse esse tipo de ponderação, né? De que a censura prévia em relação a determinado tipo de atitude, determinado tipo de piada, não fosse tolerada, mas fosse possível existir alguma outra punição a partir do momento que se estabelece que há um desrespeito contra determinado grupo ou contra determinada pessoa. No fim das contas, a proposta foi muito bem feita, foi uma proposta simples, tradicional de uma proposta da Unesp, e consegue avaliar bem os candidatos que têm, além de conhecimento de mundo, bem claro, uma capacidade de contrapor pontos de vista muito opostos entre si. Fica atento para mais outros comentários de provas que a gente vai fazer, assim como os tradicionais comentários de temas do cotidiano. Um abraço.